Oi, gente! Tudo bem? Quanto tempo que nós estivemos assim separados, longe um do outro, mas nós estamos finalmente voltando. E com uma história daquelas para contar para vocês. Não sei se vocês já viram aí o título, né, desse podcast. Realmente é o que aconteceu. E estamos hoje aqui para contar essa história, é claro, com a ruiva maravilhosa. Palmas para ela, por favor, João. A gente ama. Agora com caneca do podcast. E olha só, gente. Olha a Laísa fazendo a propaganda. Patrocínio da minha tia Clícia. Depois a tia Clícia vai botar aí os patrocínios dela. Muito bom. E estamos também hoje aqui com o pivô de toda essa história, o meu maravilhoso marido, o William Gonçalves. Como sempre, essa simpatia e nada tímido. Fala perto do microfone. Fala perto do microfone, por favor, amor. Isso. Bota essa voz para fora. O negócio dele é política, mas hoje eu pego ele de outro jeito. Gente... O que é pivô? Pivô, ele é o principal, né? Pivô é aquela pecinha... Fala principal. Não fala pivô, não. Principal de um monte de coisa. Fala isso, não. E hoje a gente veio assim com... Laísa falou que pesou o clima, mas não, a gente veio engrandecer a Deus, porque realmente todos nós sentimos o milagre que foi. Todos nós, na nossa casa, os nossos amigos, a nossa igreja, todo mundo sentiu de perto com a gente, sofreu de perto com a gente. E eu meio que não falei, não divulguei, eu não coloquei nas redes sociais o que estava acontecendo, mas foi bem doloroso, bem grave, e nós vencemos, isso é que é importante, e Deus esteve conosco o tempo todo. E aí a gente vai começar contando um pouco do início, né? Vou te ajudar para você lembrar. Laísa lembra que foi bem perto do aniversário dela. Mais especificamente, na madrugada após a festa. Isso, né? Nós fizemos uma comemoração lindíssima lá dos 17 anos da Laísa, 50 anos meus. O que foi mais louco é que, tipo assim, eu tenho um vídeo dele dançando comigo, todo tranquilo. Isso era, tipo, 10 horas da noite. Sim. 11 horas da noite. E aí, na madrugada... Ele começou a se sentir mal, né? Aí a senhora foi falar comigo. Depois, no dia seguinte, né, pra poder dar comida pra ele. A senhora não no dia seguinte não foi. Foi no dia seguinte ele estaria de serviço. Então. Eu estava no outro dia. Não, eu tô falando, a senhora pediu pra eu dar comida pra ele. Não porque a senhora não ia dar. Só pra avisando que ele tava doente. Pra eu te ajudar, né? Até porque se tudo ficar nas costas da velhinha, não vai dar certo. Então, isso aconteceu dia 18 de novembro. Nosso último programa, eu acho que foi no dia 14, se eu não me engano. Foi dia 14 ou foi no dia 7? No dia do aniversário da Laísa? Agora não... Não foi no dia do aniversário, não. Eu não estou recordando. Teve um no dia do seu 14, aniversário. Foi quando eu tomei a última dose de... Isso aí. Então, aí teve um no dia do seu aniversário e um na semana seguinte. Foi gravado. Isso. E aí, na semana seguinte, que era a da festa, a gente acabou não gravando por... Foi dia 7, o último? Foi no aniversário. Então foi. Aí na outra semana a gente acabou não gravando, já estávamos já naquela coisa de preparativos de festa, preparativos de casamento também, do Max, aquele negócio todo, um monte de coisa ao mesmo tempo, e você também tendo que tomar a medicação que você sempre toma. Para quem não sabe, o William tem uma doença autoimune, então ele sempre tem que tomar uma medicação específica para essa doença, e essa medicação... ela baixa, né, a imunidade, porque para você combater a doença, meio que você... Tem que ficar doente. Meio que combate a sua imunidade também, tudo junto. Então, é muito louco isso. Pode falar o nome da doença? Pode falar, Laísa. Espondilite anquilosante. Ela agora decorou o nome da doença do pai, então ela sempre quer dizer. E aí, no dia 18, o William começou a ter febre. E... eu, até então, não sabia que, fazendo esse tratamento que ele faz, ele nunca pode ter febre. Então, como uma boa mãe de 4 filhos, eu esperei 3 dias para ver se
se ia passar, né? Se Na era só uma verdade, virose. No dia do seu plantão, que eu fiquei tomando conta dele, eu te ligava desesperada, porque eu nunca vi meu pai, nem um café ele queria. Sim. Que eu oferecia comida pra ele. A única coisa que ele comeu foi um banoffee, que tinha sobrado da festa. E isso fez mal pra ele. Depois ele não queria nada, só ficava deitado, dormindo o dia inteiro. Pois A febre é. não baixava, dava remédio pra baixar. Aí eu tava dando comida pra ele. Aí ele não comia. Não comia nada, Enfim. nada. No dia 20, eu estava de plantão. Eu não o levei no 19. hospital. No dia 21, Eu só tava te plantando no dia 19. dia 20, eu estava de plantão. No Eu dia estava. Se ele tava te 21. plantando no dia 18, eu só tava no dia 19, né? Não, meu amor, ele estava de plantão dia 19. No dia Mãe, seguinte é isso dia está da errado. festa. vê aí, porque você sabe mais do meu plantão do que eu, né? Sei. Vai vendo. Pesquisa aí, eu não tenho essa Não, não coisa, né? preciso. Eu pesquiso na hora, já te mostro na hora Então, aqui, ó. pronto, me mostra. Dia 20, meu plantão. E aí acontece que eu cheguei no dia 21, já levei ele direto pro hospital. É que eu tava na cabeça que Ah, no dia 17. você estava errada, tudo bem. No dia 21, eu levei ele direto no hospital. Aí demorou aquele tempo lá para ser atendido. Quando o médico atendeu, fez alguns exames e falou assim: ele está com uma infecção. Aí, antes eu já tinha cogitado já. Infecção, o que você está? Você está tendo dor de garganta? Aí ele, não. Está com dor de cabeça? Não. Está com dor ao urinar? Não, não sentia dor de nada. Mas a febre vindo, e febre alta, 39, 39,5. Aí eu falei, pô, isso está com cara de infecção urinária. Aí quando finalmente levei, a infecção urinária já tinha avançado, tinha lastrado para os rins, né? Virou aquela pielofrenite, efrigite. Daqui a pouco a gente vai saber qual é o nome dela aqui. Pieloefridite, sei lá. Doença que ataca os rins. Pielonefrite? Pielonefrite. Então, aí depois que passou dos rins, passou pro pulmão. E aí foi uma coisa que avançou muito rápido, foi bem assustador. Quando o médico, no dia 21, falou, ele está com uma infecção urinária que avançou para os rins e já pegou um pedacinho dos pulmões. Ele está séptico. Quando falou essa palavra, ele está séptico, aí, veio aquele negócio na minha cabeça de quando o meu pai, né, faleceu e que meu pai foi septicemia. E eu sabia que septicemia, que é a famosa infecção generalizada, é algo muito grave e difícil de se tratar, porque aí começa a ser uma infecção multibacteriana e aí você tem que ter várias medicações para você poder tratar uma infinidade de bactérias e doenças diferentes, às vezes, muito diferentes uma da outra. E aconteceu que a dele a gente não sabia de onde tinha vindo. Internou ele no dia 21 de novembro. Dia 21 de novembro foi uma... 21 não, foi de 21 para 22, então já foi 22, né? Foi na madrugada do dia 22 de novembro, que era uma sexta-feira. Nesse dia, ele ficou a sexta... A gente ia lá visitar, no sábado fomos lá visitar, no domingo eu estava de plantão de novo. E aí, quando foi na segunda-feira que eu voltei... No domingo ele estava falando, ele estava ainda interagindo bem. Quando eu voltei lá, na segunda-feira, para fazer a visita, né, diária, que era em uma hora só, durante o dia, de uma hora específica, aí o William não conseguia falar. A bactéria tinha avançado tanto para os pulmões dele que tinha tomado todos os pulmões, o pulmão direito e o esquerdo, e ele não conseguia mais falar sem tossir. E o tempo todo que ele tossia, não conseguia respirar junto. Então, estava em face de ser entubado. Era isso que queriam
fazer com ele. E aí ele falou para o médico, ele só gesticulava, dizendo que não queria ser entubado. Eu estou contando isso porque isso é a minha versão, né, do que aconteceu com ele. Porque ele teve a experiência dele, mas eu tive uma experiência bem traumática. Como vocês podem imaginar, a gente vê nessas horas que a vida é muito sensível, muito delicada. Pode, de uma hora para outra, você não é nada. De uma hora para outra, você está aqui e daqui no minuto seguinte você não está mais. E eu vendo daquela forma, né? O William sempre foi uma fortaleza, sempre foi um homem super forte. Ele às vezes está sentindo muita dor e ele não dá o braço a torcer, ele não fala que está doendo. A Laísa hoje está super resfriada, eu estou resfriada, ele está resfriado, todo mundo resfriado aqui. A Laísa não para de tossir por esse motivo, tá, gente? Até o João está resfriado. Não, o João não está resfriado, não. Não, ele só o João deu um tá com rinite, a Erika tá fungando. Não, é a mudança de temperatura. Tá todo mundo ruim. Spray. O Matheus não está aqui, só está o corpo dele. E aí, a gente vendo ele naquela forma tão debilitado, tão sensível, aquilo me destruiu. Eu cheguei em casa naquele dia, apavorada e pensando assim, que Deus, por favor, não deixa ser a última vez que eu vejo meu marido, não deixa que ele se vá agora, porque estava tão ruim quanto eu lembrava do meu pai estar. Então foi assim bem traumático. Eu me lembro que naquele dia eu cheguei chorando em casa e eu não queria chorar na frente da Laísa para não assustar ela, para não deixar ela preocupada. E eu fiquei Assustou. Mesmo assim, os homens que estavam trabalhando lá, todo mundo me ajudando na mudança. Inclusive, a gente mudou naquele dia, né? Foi no dia 25 que a gente mudou, não foi? Sei lá. Eu só existia. Acho que foi justo no dia que ele passou mal, e aí eu cheguei, gente, ele está muito mal. E eu não sei, estou pedindo a Deus para que passe essa noite, para que ele melhore. E aí, nisso, ele já estava tendo o outro lado da experiência, que era a experiência que ele estava tendo deitado naquele leito. Ele ficou lá por 11 dias dentro do CTI, sem poder a gente estar junto, né? Só tinha 1 hora para a gente poder estar visitando e a gente conversando, interagindo. Eu não levava nada de problema para ele, justamente para poder ter aquela fase de descanso, de descansar a cabeça, de só se preocupar em melhorar, em restabelecer a saúde dele. E aí, no dia 26, se eu não me engano, que foi na terça-feira, aí ele começou a dar sinais de melhora. Foi quando uma médica que tinha lá no CTI assumiu o caso dele, ela pegou para si, e aí ela começou a tratar ele, começou a investigar o que estava atrasando, e aí descobriu uma outra bactéria que já vinha com ele já desde agosto, e essa bactéria, por ela sozinha, ela não oferecia muito perigo, mas junto com a outra, que estava causando aquele tipo de agressão. Então, essa bactéria foi que infestou, né, tomou o pulmão dele todo, transformou a pneumonia em algo tão grave, né, tão agressivo, isso aí. E aí foi aí que, a partir desse dia, a partir da terça-feira, foi aí que a gente teve essa mudança, começou a ter a mudança mesmo na questão sua física total. E aí agora, depois de eu ter dado toda essa introdução, você vai me dizer como é que foi?
desde o dia... Desculpa, desde o dia 22, que foi quando você entrou, como foram as sensações, o que você notava dos médicos com relação a você? E quando, finalmente, você passou do dia 25, né, que foi aquela segunda-feira fatídica, quando você chegou na segunda-feira e quando você passou dela? Isso é que eu quero que você me contou várias experiências que você teve lá no leito, né? Inclusive experiência com Deus, que você tinha visões, nítidas visões, você ali, e Deus te mostrava coisas que você entendia que era para quando você saísse dali. Resoluções que você tomou. Começa me contando aí. Ou contando para mim, não, contando para o povo, porque eu já sei. Contando para o povo como foi a partir do dia 22, quando você foi internado, quando você entrou ali naquele CTI. O que Deus começou a fazer com você? Então, algumas coisas que aconteceram, eu não consigo colocar o dia, né? Eu acho que em alguns momentos eu comecei a ficar muito fora de mim, né? Medicação, a gravidade mesmo, a falta de ar. Então eu não consigo dizer para você qual foi o dia que isso aconteceu. Eu imagino pelo que vocês me relatam. Mas eu me recordo de eu estar incomodado em... Alguns médicos não estavam, eu achava não atenciosos, né? E eu fiquei preocupado com aquilo porque eu percebi que eu não estava melhorando. Eu não estava me sentindo melhor, eu estava me sentindo pior. Isso enquanto eu estava lúcido, né? O que marcou, né, muito isso aí na minha estada lá, pelo fato até de eu ter trabalhado em hospital, né, uma ocasião há 37 anos atrás, né, eu trabalhei em centro cirúrgico, e uma médica veio e falou que ia ter que fazer uma cirurgia para colocar 2 catéteres. Ah, eu nem lembrava disso. Uma na... Carótida. E a outra na femoral, né? Na virilha. E teve que fazer 2 cirurgias lá no leito do CTI, né? E aí eu fiquei percebendo que a coisa estava ficando feia. Eles queriam monitorar melhor, medicação direta, né? Inclusive até a pressão, né? A gente falava que botaram um aparelho diferente, uma maleta que dali daquela maleta eles colocaram alguns... Isso também aferia a e... pressão direto na sua artéria. Era lá dentro. Tinha isso. Tipo um catéter também. Catéter de uns 25 centímetros. Igual uma caneta. Isso. E aí eu me recordo, eu acho que eu me queixando com você sobre isso, que era para você ver o que estava acontecendo, porque eu estava achando que eles não estavam acertando, ou não estavam acertando a medicação, ou não estavam percebendo essa minha piora. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com você. E não sei se eu falei sobre até a pessoa me tirar dali, me remover para outro hospital. Mas isso dali já tinha acontecido já depois daquela sua piora. Depois da segunda. Foi quando eles fizeram essa cirurgia. E aí, para poder injetar a medicação direto na sua artéria, que aí eles mudaram para um antibiótico de amplo espectro, né? Uhum. Que era que abrangesse a maior parte das bactérias possíveis. Sendo que a legionela, que era a bactéria que estava promovendo, né, a pneumonia, né? Foi descoberta por último, né? Exatamente. Depois que a doutora entrou investigando, fazendo uma cultura no seu sangue
E aí eles faziam cultura dia sim, dia não, dia sim, dia não. A cultura nem chegava, às vezes nem estava já disponível o resultado, eles faziam outra. Uhum. Que aí quando chegasse, a cultura já tinha... Aí chegava o resultado e ia começando a chegar o resultado um atrás do outro, mas fazendo dia sim, dia não, dia sim, dia não. Exatamente. Essa médica, doutora Rosa, ela foi um elemento assim fundamental E foi de muito usada instrumento por de Deus, para vir no socorro, né? Deus põe os anjos que a gente tem ao lado, né? Eu nem sei se ela vai assistir esse podcast, mas obrigada, doutora Rosa. A senhora foi muito usada por Deus e eu tenho certeza que foi Deus que colocou a senhora ali. Desculpa se eu estou falando alguma coisa que, assim, que esteja um pouco fora, né, dos padrões da medicina. Nesse dia que eu vi que você estava muito mal, que foi na segunda-feira, aí no dia seguinte eu pedi, foi até quando o Danielzinho foi lá, foi na terça-feira. Aí foi o Daniel, foi o pastor. Aí você já não estava tão mal quanto na segunda. Ainda estava mal, ainda não estava conseguindo falar direito, mas você já tinha começado a fazer aqueles exercícios respiratórios, porque você não quis ser entubado, não foi? Uhum. Você que falou com o médico? Eles botavam uma máscara especial pressionada no rosto e injetavam oxigênio numa pressão maior para que os alvéolos abrissem, né? Só que era muito incômodo. Machucava e incomodava. Ficava de manhã, de tarde e à noite. De manhã, de tarde e à noite. E chegou uma hora que eu começava a querer tirar a máscara. E eu me lembro que eles falaram próximo assim do meu rosto assim, aguenta essa, eu sei que incomoda, senão mas aguenta. Vai ter que entubar. Porque senão nós vamos ter que entubar, não tem mais nada que a gente possa fazer. Eu cheguei a comentar com você sobre isso? Uhum. Na hora lá? Uhum. Dias depois, quando você conseguiu falar. Então. Porque quando eu fui na segunda-feira, ele só ficava assim. Era aquela respiração igualzinha que o papai estava quando o papai foi internado. Ele não conseguia falar nada. Porque tudo que você falava, aí dava vontade de tossir. Tudo que você falava, dava vontade de tossir. Para não ser entubado, então você teve que fazer esse exercício. É tipo exercitar, né, os brônquios. Como se você estivesse fazendo uma... Eu era a única pessoa que estava sendo submetido a isso. Não sei se porque as outras não aguentavam, porque era difícil, não era uma coisa idade, fácil, não. Porque você também era mais forte. Sinceramente, eu não sei te dizer. Eu acho que quando eu gosto de controlar as coisas, né? Eu sou uma pessoa que controla as coisas. Sim. E quando eu comecei a ver, eu não estava tendo controle de nada. E, inclusive, estava percebendo que eu não estava com a consciência 100%. Eu às vezes ficava pensando, eu estou sonhando, o que está acontecendo? Eu ficava tentando lutar contra a ausência da minha razão, da minha capacidade de controle, de raciocínio. E aí, isso estava me preocupando porque era exatamente o que estava acontecendo. Eu estava perdendo um pouco da noção das coisas. E como eu ia controlar? Como eu ia falar o que eu estava sentindo? Como eu ia ajudar nos procedimentos? Ajudar para que o profissional, o médico, né, os enfermeiros, quem estava lá, soubessem que eu estava piorando, porque eu percebia que não nos plantões não era a mesma atenção que eu estava tendo, era a mesma preocupação, não era o mesmo cuidado. E os enfermeiros dependem muito do que o médico determina. Eles não fazem nada se o médico não determinar. Então você está totalmente nas mãos de Deus, em primeiro lugar, e no instrumento que Deus vai usar. Se esse instrumento não tiver ali naquele plantão, como que Deus vai agir? Se o médico não tiver essa empatia, não tiver esse interesse, não tiver
esse amor, né? Pelo seu próximo, né? Ali é um exercício, né? O profissional de saúde é um exercício de amor o tempo todo. A pessoa tem a tua vida nas mãos dela, né? Se essa médica não tivesse... É indiscutível. Me perdoem os outros médicos. Eu acredito que não foi só ela, né? Teve os outros, mas ela foi totalmente instrumento de Deus ali. Para o estudo, né? Ela se capacitar, ela pesquisar, ela buscar, né? A verdade no que estava acontecendo ali, né? O conhecimento no que estava... Porque a gente pensa assim, Deus vai usar o sobrenatural. Sim, óbvio. Mas ele usa com inteligência. A inteligência é para isso. Sim, ele toca com o ser certeza. humano para que isso venha. E se o ser humano está aberto para isso, poxa vida, Deus vai fazer... Faz qualquer coisa. Eu acho que foi na Deus move terça-feira a montanha, né? que ela passou a cuidar de você? Ou foi no dia que eu fui lá, que eu falei assim, doutora, ele piorou muito. Porque no domingo eu só vi você pelo telefone, lembra? O Vitor que foi te visitar, eu estava de plantão, não pude te Qual visitar. No domingo eu não pude te visitar. Você estava de plantão. Aí na Ele segunda-feira, quando eu fui lá e eu vi como você estava, eu vi assim, doutora, mas ele piorou muito. E eu não me lembro se eu falei com ela ou se eu falei com outro médico. Agora até eu estou esquecida nisso. Eu sei que a partir desse domingo, eu já tinha pedido à igreja já para orar. E quando foi na quarta-feira, que o pastor tinha te visto na terça-feira, né? Aí na quarta-feira o pastor levantou um clamor na igreja por você, porque ele viu e o Daniel viu como que estava grave sua situação. Não era brincadeira. E dali estava tendo... tinha chegado num ponto na segunda para terça-feira que se aquele avançasse mais, você viria a óbito. Como veio regredindo, então veio melhorando de pouquinho em pouquinho, então foi daí que Deus começou, né, realmente trabalhar e mostrar o que era, qual era o plano dele, o que ele estava querendo com aquilo tudo ali. Assim, eu entendi para mim, mas creio que tenha a aplicação para você, para a sua vida. Falando em vida, o que você, como filha, né, quando eu cheguei na terça-feira, eu sei que você é alguém que sente tudo muito comigo, que está sempre junto comigo. Mas você era a única filha que estava... Você e Vitor, no caso, né? Você com mais disponibilidade do que o Vitor, porque o Vitor trabalha. E o Vitor não podia ir naquele horário que estava... Não, e você era o horário da visita era o horário que só você tinha disponibilidade. Tanto que você foi mais de uma vez. Eu fui 2, na verdade. E você? O que você sentiu quando viu o pai naquela situação? Então, o dia que ele tava pior foi uma segunda-feira, não foi? O dia o quê? Que ele tava Que pior. ele tava pior. Então, no sábado, eu fui a primeira pessoa aí, se eu não me engano. Foi. E aí, no sábado, assim que eu cheguei, ele parecia melhor. Sim. Aí, eu conversei com ele fez essa piada e tal. Fui bem bonita pra ele ter um colírio pros olhos. Eu falei, médico, tudo sem graça, vou bonita pro meu pai. E aí foi... eu não fiquei tão assustada, porque ele parecia bem pra mim. E aí eu falei, meu pai vai sair de lá rapidinho, daqui a pouco vai pro quarto. Mas aí quando você retornou foi na quarta-feira, se eu não me engano, ou na terça? Foi na quarta, eu acho. Ele já estava melhor. Mas eu ainda tava naquela cabeça de, caraca, meu pai vai morrer. Ele já estava melhor, mas porque, assim aí ele segunda... já tinha tido uma queda na aparência dele muito grande. Ficou com a aparência bem debilitada. Acabadinha. Isso aí. Não tô te humilhando, não. E aí, só que assim, eu tava também num período complicado na escola. Eu estava em semana de prova. E tava acontecendo uma situação na minha escola que tava acabando com o meu emocional. E assim,
Na segunda-feira eu fui um pouco mais tranquila, mas eu ainda estava assustada, eu ainda estava bem sensível, então eu conversei com umas professoras que eu era mais íntima, até porque minhas únicas amigas eram as minhas professoras. E quando foi, assim que eu voltei, na segunda, eu estava ajudando na mudança, e aí a senhora chegou. E assim, quando essas situações acontecem, quando o Roger teve apendicite e eu só descobri no dia que ele operou, ou quando acontecia coisa com o Max, com o Vitor, até com o papai ou com a senhora, eu sempre via a senhora como, tipo assim, uma muralha inabalável. Porque, principalmente quando acontecia uma coisa com meu pai. Porque a senhora era vista como a cabeça, a frente, porque o papai estava debilitado. E a senhora desmoronou, cara. E aí eu senti que quem tinha que ser forte naquele momento era eu. E aí eu tinha com quem conversar. E aí graças a Deus, não importa o momento difícil que eu tava passando, Deus colocou pessoas muito boas na minha vida. Porque eu tinha feito um mutirão pra ir orar pelo papai na igreja. E eu fui abandonada por uma amiga que eu considerava há muito tempo. Só porque ela não gostava da nossa igreja. E aí, foi a primeira pessoa que eu falei pra ir comigo. E quando eu pensei nisso, eu falei, pô, se uma amiga que eu tenho há tanto tempo assim não consegue me ajudar no momento que eu preciso, ninguém vai ajudar. E foi muito pelo contrário. Um grupo de amigos que eu fiz enquanto o Márcio estava fora, que por acaso são os amigos dele, cara, eles fecharam comigo. Eles me ajudaram a estudar nesse momento, porque eu não tinha cabeça pra pensar em prova. Não tinha cabeça. E eles me ajudaram. Desse amigo tem pessoa que é ateia, tem gente que tem judeu ali, tem gente que não acredita, não gosta muito de igreja, e ainda assim, todos eles foram comigo para dar apoio. Tinha um dos nossos amigos que morava em São Paulo, ele de lá falou, cara, eu posso estar não acreditar em Deus, mas eu acredito na fé que você tem no Deus no Deus que você acredita. Então, eu tenho certeza que seu pai vai ficar bem. Foi até um momento de evangelizar os meus amigos. De testemunho mesmo. Eu me lembro que os meninos foram todos na igreja. E a senhora não dia. estava nesse dia. Você ficou muito, muito emocionada com isso. E, enquanto isso, seu pai lá, né? Creio que foi muito difícil. Então, essa palavra que ela deu com relação a chamar as pessoas para a oração, né? Eu acho assim, não tem como você medir, né? Medir sentimentos. Pesar o amor que uma pessoa tem. Não tem como você botar numa balança isso, né? Eu não sei como exemplificar. Eu só sei que eu vivi, assim, literalmente, a sensação de ver que existiam milhares de pessoas orando por mim. Eu senti isso no hospital. Era visível, não, era sentível. Sensível. Sentível. Tanto que teve, assim, como eu disse, eu não consigo precisar se isso foi na segunda ou na terça, se isso foi na manhã de segunda, se isso foi na noite de segunda, no início da manhã de terça-feira. Porque você meio que ficou meio atemporal ali. Isso. Perde meio a sensação do tempo e espaço, porque é tudo claro, tudo apitando, tudo com luz azul. Ninguém para, ninguém dorme. Eu ficaria maluca de não ter ninguém pra conversar, nada pra fazer. Terrível. Cara, nem o telefone. E teve um não, mas que bom momento que deixaram o telefone, né? esse momento de que as pessoas falam em você passar pelo vale da sombra da morte, né? O que eu sei disso lá é eu estar tentando atravessar um local escuro com lama, com água, com galhos de árvores,
não sei se seria com espinhos, eu sei que eu tentando romper aquilo. Isso foi tipo uma visão que você teve. Porque você meio que estava acordado. Eu não sei Você não sabe. Eu não sei te dizer se era o momento pior, se de repente foi o momento pior em que eu comecei a ficar totalmente sem lucidez, né? Sem não respirando corretamente, de repente até nem acordado, né? Poderia estar até ter desmaiado, não sei, ou estar dormindo. Só que naquele momento ali foi quando eu primeiro tive a experiência nítida do que é você ter uma pessoa em que você pode confiar, em que você confia nela. Gente, isso é muito raro. É muito raro. Você saber que você pode confiar numa pessoa 100%. E nesse estágio que eu estava, realmente era uma pessoa. Eu estava com uma pessoa o tempo todo, mas era a pessoa mesmo, né? Porque é claro que todo esse processo era Deus que estava ou me permitindo ter essa experiência, né? Ou me mostrando de alguma maneira, ou através de um sonho. Deus falava, né? Para os servos deles, para os profetas, né? Através de sonhos, né? Revelando as coisas. E assim, você desculpa a presença, né? Como a gente diz que a gente tem que falar bem por trás e mal na frente, né? Tem uma brincadeira dessa. Para corrigir. E essa pessoa era você. Peraí, vou dar uma saidinha para ele poder falar bem de mim. Não, a minha mãe tem que falar bem na frente. O tempo todo você foi o instrumento dessa oração que precisava acontecer, desse exército que você levantou para orar, porque, gente, quem sou eu? Eu não sou nada. E a gente viveu agora recentemente, né, a experiência da pandemia. Eu perdi um monte de pessoas próximas, conhecido, colega de trabalho, pessoas que eu treinei no emprego, fiz treinamento e a pessoa depois morreu, vizinhos, pessoal da igreja, amigos, pessoas assim, do nosso relacionamento, né? Não vou dizer amigos, mas do nosso relacionamento, pessoas do nosso conhecimento, pessoas próximas a gente. E eu não morri. Estou aqui. Passei pela pandemia. Aliás, todos que estão aqui, né? Todos que estão me ouvindo aí, né? Estão me ouvindo e vendo. Quem está me ouvindo e vendo agora tem que se perguntar por que nós passamos por essa pandemia, essa coisa, no mundo todo morreram milhões de pessoas, e por que Deus permitiu que você estivesse aí, me assistindo, por exemplo, nos ouvindo aqui, nesse podcast. E você está me ouvindo, eu estou te ouvindo, está te vendo. Então, quem sou eu? E você levantou um verdadeiro exército. E, gente, eu sentia a melhora acontecendo em horas. Não era em dias. Tem gente que fica no hospital, você precisa orar. Algo sobrenatural. Né? E aí veio essa visão de eu entrando, tendo que atravessar um lamaçal, uma coisa com água, com lama, no escuro, não tinha luz nenhuma. Eu só sabia que você estava comigo, você estava abraçada comigo, pendurada, sei lá, ali comigo, porque eu sou muito moreno, você é muito branquinha, eu sou moreno, e naquela escuridão tinha uma luz que iluminava esse momento para que eu enxergasse isso, e eu via que era você que estava comigo, me levou ali, companheira, orando, e ali, não estou aqui e eu vou estar com você em qualquer momento, né? Aquele há quase 27 anos, né, atrás, né? Não, eu vou estar com você na alegria, na dor, na tristeza, né, na doença. E ali Deus mostrando, que eu acho que tem a ver com o nosso casamento. A gente não é melhor que ninguém, a gente tem nossos momentos de discussão, né, nem tudo você concorda com o que eu falo, mas você é cúmplice e acaba me apoiando em tudo. E olha, eu tive muito aquilo ali. É um momento, eu nunca te agradeci, ou já devo te agradecido mais vezes, né? Mas nunca assim em público, nunca dando uma oportunidade de falar de que você foi o instrumento disso também.
o principal instrumento. E que esse clamor que você buscou para que as pessoas orassem, para que as pessoas tivessem... Eu senti isso, essa carga boa em cima, essa carga positiva, de você ver o que estava acontecendo. E aí chegou um momento que eu encontrei, eu estava andando, né, nessa escuridão e rompendo isso, que eu encontrei um barranco, e aí eu olhei assim, buscando quem estava... Mas e agora, o que eu faço? E tinha galhos de árvore, espinhos, e aquela visão falou assim, atravessa, é para você atravessar, isso aí não é nada. E eu rompi aquele barranco, e aí comecei a encontrar muitos espinhos depois que eu estava... E aí chegou uma hora que eu falei assim, basta, agora acabou, Deus está aqui comigo, e nada vai me... E eu me lembro que eu peguei o lençol, a sensação que eu joguei o lençol no chão e a colcha no chão. Lá no hospital? Lá no hospital, na cama do hospital. E eu acordei, ou saí desse estágio que Deus me levou, né? Me elevou, me levou, né? De inconsciência consciente. Eu não sei explicar o que é. As coisas sobrenaturais que Deus faz. E eu senti que eu estava... Acabou. Que aquilo ali já estava num processo de recuperação total. Eu sentia... tanto que no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu quis levantar, quis caminhar em volta. E os pacientes que estavam lá em volta, todo mundo ficava... Oh, que legal. Quem estava lúcido, estavam num estágio muito ruim, né? Entubados, né? E aí, os profissionais, os enfermeiros, até o pessoal da limpeza, eu sempre tive esse relacionamento de falar com todo mundo, né? Sim. E eles me conheciam, sabiam até seu William. E aí eu até brincou assim, o senhor está deixando a fisioterapeuta para trás, já tá andando mais do que era, eu já estava forçando para melhorar a condição da respiração, né? Para poder tirar aquela máscara que eles ficavam me colocando, quando é que eles iam sair dali daquele processo mais rápido possível. Daquela máscara, principalmente aquela máscara, a máscara era muito ruim. Botar aquela máscara era... eu acho que quando eu fui te ver no hospital, você já tava sem a máscara, tava só aquele coisinha assim, eu acho. Não, você não me via com a máscara. Quando vocês iam me visitar, eu já tava sem nada para poder ter como a vocês... A máscara era tipo... tipo um exercício, para ele fazer o exercício. Horas, ele tinha que ficar durante 2 3 horas. 3 vezes ao dia. Entendeu? Era como se fosse um nebulizador que você tem que ficar Mas por fazendo. que te incomodava? Que apertava. Nossa, eles travavam e botavam um oxigênio injetado e jogando oxigênio com muita força, e aquele negócio, você ficava tipo claustrofobia, né? Não é a mesma coisa, mas quem é claustrofóbico. Claustrofóbico. Obrigado. Claustrofóbico. Então, mas assim, engraçado, eu gosto de fazer nebulização porque é salgadinho. É soro. Você toma soro. E também são 2 furos, tem 2 furos. Esse não tinha furo, não? Para encerrar minha fala aqui, direto. Eu queria agradecer a todas as pessoas. Eu não sei quantas pessoas. É impossível a gente saber quantas pessoas estavam orando. Tinha gente aqui no Brasil, tinha gente fora do Brasil, tinha gente fora do estado, tinha gente para todos os lados. Vocês não têm ideia do que significa esse momento de oração. E assim, eu sou muito grato à primeira Igreja Batista de Campo Grande, porque é maravilhoso. Eu sentia... A nossa igreja tem 3.000 e poucos membros, né? Os 3.000, os 3.500, os 4.000 estavam lá orando, eu tenho certeza, e era uma sensação muito boa que dá. De você saber que tem gente cuidando de você através da oração, com o joelho no chão e tirando você de algo que só Deus poderia, mas fazendo a parte deles, fazendo a sua parte, né? Incrível é que, como eu falei, na época eu fiquei tão assim transtornada, tão envolvida com o teu estado, e aí ao mesmo tempo a gente estava mudando de casa e eu queria que ele saísse do hospital e já tivesse na casa nova, já tivesse tudo de acordo com o gosto dele. E era tanta coisa ao mesmo tempo que eu não falava nas redes sociais, eu não falei para ninguém nas redes sociais. Eu só falei para o pastor, até porque ele foi lá. E porque é seu amigo. Falei no grupo de louvor da igreja, para poder o pessoal saber o que estava acontecendo, até porque eu não estava podendo participar de algumas coisas.
e para me ajudarem em oração. E foi daí que ramificou tudo. Aí o pastor botou Divulgou, né? no grupo da igreja, botou no culto de oração. E até lá Não, eu fiquei sabendo que o rapaz Amazonas. que trabalhava, o servente do pedreiro que estava fazendo a obra pra gente lá, a quando ele igreja soube, dele, ele foi ao pastor, sei, falou com a igreja. a igreja dele E levantou ele um clamor levou por você. E foi pro monte orar Ia pro monte orar por para você. que Deus desse o livramento. A dona Madalena, aquela que me levava pra escola, a igreja toda dela já estava orando. Também. Teve uma Ela moça que ela trabalhava com a gente, que trabalhou com a gente também, dona Kátia. Ela também, a igreja dela todinha orando por você. Ela orava, a igreja também ia pro dona monte Madalena, também. Ela orava. Eu deixei meu pai, pra- a gente indo pra escola, ela. eu em nome de deixei pra me Jesus. preparar- E o cara me arrepiava. Eu cara. deixei para me preparar emocionalmente agora, nesse momento, porque a Débora tá torcendo para que eu chore, né? eu tenho que eu chorar. falei pra ele que se ele chorar, Eu não sou tem o problema. durão da casa, mas ela tá torcendo. Então, O olho dele já tá eu cheio me de preparei agora lágrimas. para falar, porque se eu não tivesse me preparado antes, talvez eu fosse chorar. A outra pessoa muito importante, porque Foi a sua mãe. a gente às vezes fala de mãe, né, como uma memória, né? Eu não tenho mais o meu pai, mas tenho a minha mãe. E a gente fala às vezes da mãe da gente só como uma lembrança, porque muitos não têm a mãe, né? Eu sou um privilegiado, graças a Deus, Eu também. né? E Eu eu também. tenho a minha mãezinha lá e ela foi outra peça muito importante. Todo E minha mãe é uma dia, mulher de oração e a minha tia queria ela ir ia junto. todo dia no hospital. Todo dia ela queria ir junto. Mesmo quando É. ela não podia entrar, ela queria ir. E aí, às vezes, fala assim, Débora, se não tiver ninguém para ir hoje, eu quero ir de novo. E eu tenho, E aí, às vezes, até tinha pessoas para ir, mas eu dava preferência para ela. eu tenho experiências assim de ouvir minha mãe falando que está orando, mas por coisas assim, às vezes materiais. Eu falo, mãe, tô com você assim que eu vou orar por você e você vai resolver esse problema. E eu nunca tinha passado por uma situação tão delicada como essa, né? Tão grave. E era outra coisa que trazia um conforto muito grande, te traz uma segurança muito grande, porque é mãe, né? Então você imagina assim, caramba, a pessoa que mais me ama no mundo tá lá orando por mim, a pessoa que mais quer meu bem no mundo vai estar lá torcendo por mim, e não só no pensamento, mas na prática, né? Acontecendo isso lá. E isso foi uma coisa também que deu uma força muito grande. E você ouvir que a sua mãe falar que não, você vai estar aqui comigo, você não vai, ainda não é tua hora não. Isso é legal. Então, valorize suas mães. Elas são peças muito importantes na vida delas, têm um poder. Eu acho que quando Deus ouve uma mãe orando, ele dá mais atenção do que uma outra pessoa, um pai até. Com certeza, Deus olha é mãe, é mãe. É um amor que não tem comparação. Acho que o único amor que está abaixo do de Deus, próximo ao dele, e assim mesmo muito, muito longe, próximo, mas longe, é o amor de mãe, né? Um amor que é meio comparado, Quase né? caiu, mas O eu que gravei. Deus colocou aqui por Tá mal, nós. minha avó. Mas Chorar eu não chorei não, mas tossir eu já comecei a querer tossir. Então vocês me desculpem aí que eu também tô... O choro não começa quando a lágrima cai, não. Começa quando os essa olhinhos não fica- foi a primeira vez que você Quase morreu. quase morreu. Parábolas do tio William. Meu Deus. É. Vai falar tudo num programa só? Eu acho que não, acho que vai Tá com ter. quantas horas de Acho programa? que vai ter, acho Aqui que vai tá- ter parte tá com 2. 50, 40 minutos. Vai ter parte 2? Quanto tempo? Então, 10 minutos pra em falar. outra, em outra Acho que vai ter uma hora, ocasião, mas aí a gente não teria a família que a gente tem hoje, né? Deus também, nessa época, Deus foi assim, Deus ouviu a oração dele, Deus foi bondoso comigo porque sabia que ele era meu. Porque eu já era meu já também. estava orando por você e você orando por mim nessa época, porque foi em Eu tava orando outubro. também. Tava A lavando gente todos os começou camarotes. em setembro. E o William E você corria um grande risco. corria um grande risco. Quando eu começava a orar
moças que eu namorava. Ah, meu Deus. Porque eu falava assim, se não é, Arranca da minha arranca. vida. E ele já arrancou de maneiras assim, sequestro, fui sequestrado. Pois é, foi, mas foi eu- a primeira vez que eu fui Mas sequestrado. eu era a garota. Aquela que Deus tinha guardado pra você. Mãe, não fala garota, não. Não, eu era garota na época. Mas não, a senhora nasceu mãe. Eu tinha... Por favor. Nessa época eu Não tinha retire 19 minhas anos. fantasias. O quê? Eu ia fazer 20 Você anos. nasceu com 30 anos. Vocês vão cantar hoje? Não dá, não o vai estar Matheus tá dando. num tédio só ali. Nós vamos sim, porque eu Não, até na separei. verdade, que vocês vão fazer um dueto e eu vou ficar aqui só curtindo. Mas antes, a música Na que eu verdade, separei, quem a vai música cantar- que eu separei, Quem Bondade vai, de quem vai Deus, cantar com vocês é a minha querida prima Bondade de Érica. Deus. E que amor João. é esse? Porque não tem nada que fala mais do que Que calor uma é esse? música dessa. Então, vamos cantar, depois eu conto essa Então, parte aí trágica. eu acho que depois vai rolar Trágica nada, sinistro. vai rolar não é trágico, não. Trágico um- seria se eu não tivesse uma pai. palhinha dessa história em que o William quase foi morto também. Dessa outra vez ele foi sequestrado e foi Levado ao morro. levado para dentro de uma comunidade e ia ser assassinado. Então, assim, Liza não estaria aqui, Vitor e Roger não existiriam, Mentira, Max eu também assisti não. tudo. Ninguém existiria. Na verdade, quem convenceu e o cara eu não foi teria eu. tido, eu não teria tido o William. Eu era sniper como tomando meu conta marido. do meu pai. Ai, garota, para! Saco! Vamos cantar a desmanchar. bondade de Deus? Porque depois disso tudo, Vamos dar um propósito pra presença do Matheus. a bondade de Deus, Cadê vamos? aquele energético que você tava tomando? Eu acho que Ah, é? te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Dia a dia eu estou em tuas mãos. Desde quando eu acordo até quando me deito, eu cantarei da bondade de Deus. Por toda a minha vida és fiel. Em todo o tempo tu és tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei da bondade de Deus. Amo tua voz, tu me levas pelo fogo e na escuridão, sempre perto estás. Te conheço como pai e também como amigo. Estou vivendo na bondade de Deus. Por toda a minha vida és fiel. Em todo o tempo tu és tão bom. Toda a força que há em mim, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mostrando aos teus pés sou teu e tudo eu te dou. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mostrando aos teus pés sou teu e tudo eu te dou.
nós seríamos inexistentes. Sem ela, nós não estaríamos aqui. Eu não teria mais marido, você não teria pai. Não, eu não teria vida, eu não existiria. Mas... Participação especial do Vin Diesel no teclado. Para de fazer bullying, por favor. Esse podcast é um podcast mais sério, né? Eu tenho que descontrair. Para de fazer bullying, por favor. Claro que não. Seu pai todo sério Todo aqui. mundo faz bullying comigo. Deixa eu ser um pouco da bulimiadora. Pra gente encerrar, nós vamos cantar Que Amor é Esse? Encerrar já? Esse... 50 minutos de podcast. Vamos encerrar esse episódio. Que tem que ter um episódio só pro seu pai. Na minha época, a gente ficava aqui 4 horas e ninguém se importava com o teu da manhã. Mas a gente vai gravar um só com a história do quase assassinato dele. Eu sempre conto essas histórias quando eu prego na escola. Eu preguei já sobre legalidade. Esse testemunho levou vários... Pode continuar, Matheus. Vários presos, né? Um testemunho que eu dei em Minas, não foi? Foi. A gente foi lá com o coral evangélico que a gente fazia parte e vários presos se converteram. Foi uma coisa, assim, sobrenatural também. Exatamente. Por isso que eu quero que você conte. E eu nem sabia que eu estava indo para um presídio. Porque pode ser que alguém aqui, que alguém que vai ouvir, pode ser que alguém... Faça um filme sobre isso. Precise ouvir essa mensagem. Pode ser também. Precise ouvir essa palavra, precise ouvir essa experiência, precise ouvir o que Deus fez na sua vida. Pode ser por isso que nós estamos aqui. E eu tenho para mim de nunca deixar de falar. Quando a oportunidade é dada, a mensagem deve ser levada. Em nome de Jesus. É contigo, Mateus. Que amor é esse? Esse amor que excede todo entendimento. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que és bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que és bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim.
Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Oh, eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Não quero mais desse amor. Conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, Deus, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Nada, nada, nada. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, oh Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Quase não consigo. Aleluia. Que calor é esse? Eu tentei ajudar. Foi lindo, amor. Tá Só insuportável. tentativa. Eu senti a sua, a sua voz. É a paródia. Gente, muito obrigada. Que calor é esse? A gente volta com esse testemunho do William, Calma aí. mas O espaço que vocês estão vendo aqui, familiar, não é mesmo? Então, eles se localizam na Barra da Tijuca e é o WH Studios, um estúdio totalmente proposto para você alugar e fazer o seu podcast ou a sua sessão de fotos ou, sei lá, o seu clipe, a sua reunião de amigas. Faça tudo até isso. para jogos de RPG. Jogos de Sabia? RPG, mas isso é pros nerds. É, mas Tipo dá super certo. É tipo eu. Ou a minha prima que tá usando camisa de RPG. Nós teremos Tá. os nossos anúncios no final. Tá, mas Tá. eu estou falando agora. Obrigada. Posso falar? Obrigada. Não me tira meu trabalho, não. E aí, além do WH Studios,
que faz parte do grupo West Hall, né? Que é o nosso grupo. Nós também temos o sítio West Hall, localizado em Guaratiba. Um sítio lindo para poder você fazer sua festa, seu retiro de igreja, seu evento em geral, casamento, o que você quiser, o que estiver proposto na sua imaginação, você pode fazer lá. E também temos um salão lindo para retiros. Espaço West Hall. Para retiros para eventos mais formais, que é o espaço... Retiros também. Tanto faz. Eu tô falando mais do salão. Retiros. Retiros e tudo. O que você estiver... Os que estiver na sua cabeça, nós podemos... Passeios de igreja. Ó, tudo, ó. Tá vendo? Linda minha roxa aqui. Né? Em Campo Grande. Esse fica em Campo Grande. E é isso, gente. O grupo West Hall é tão extenso, sabe? Estamos crescendo. E estamos crescendo, tá vendo? Bem, já que a Laisa falou, mês que vem, nós teremos, em junho, nós teremos o aniversário, né? O culto de consagração do CD, os 10 anos do Manancial. Vai ser no dia 26 de junho. Então, se você já está assistindo a gente, já anota na sua agenda, dia 26 de junho, 8 horas, o aniversário do Manancial. Vai ser lá na PIB de Campo Grande. Ainda vai chegar o convite para você, com Manancial, para quem certeza. não sabe, foi o CD da minha mãe. Isso aí. Vai não ser foi o primeiro, lindo. mas foi o primeiro a... Vamos ter uma releitura do CD, Isso com aí. as músicas com uma nova roupagem. Vai ser muito legal. Várias participações especiais. Com o tempo, você vai vendo tudo que vai acontecer, que a gente vai fazer. Spoiler. A gente vai fazer, assim, vários vídeos com os spoilers legais. Sem spoiler. Então, amor... Vai ter anúncio do dia 24 também ou não? Ah, sim! No dia 24, nós estaremos na feira de empreendedorismo. Mulheres no Café com Negócios. Então, West Hall, junto com o Café com Negócios, vai ser ali do dia 24 de maio. Dentro desse mês ainda. Uma semana. Provavelmente próximo sábado. E você também está convidado, vai ser ali no Espaço West Hall, a partir das 10 até as 5 horas da tarde. Vários estandes com vários serviços. Temos de tudo lá que você pode encontrar, desde comida até diversão, vai ter lá no Espaço West Hall. Você também está convidado. Você, com certeza, você está para trabalhar. Avenida Santa Cruz, número 11001. Telefone, se você tiver em dúvida, liga para mim que eu tiro sua dúvida. Amor, até o próximo episódio. Não vai embora. Você tem alguma coisa para nos falar? Não, muito obrigado. É bacana a gente poder dar o testemunho desse, não deixar isso passar, né? Você frisa muito isso, né? Sim. A gente está sempre falando, anunciando as maravilhas que Deus promove na vida da gente, os livramentos, né? Os momentos de alegria e os de tristeza, mas que depois se tornam alegria, né? Sim, com certeza. De vitória, né? Na nossa vida. E, gente, para vocês, beijo e até o próximo episódio. Um beijo. Não vamos levar mais 6 meses para voltar. Exatamente. Em nome de Jesus. Um beijo pro chat. Beijo pra vocês. Obrigada Tchau. por terem acompanhado. Peraí, curte, comenta, E compartilha e segue o canal aqui da nossa querida host Débora. Sem contar também que, caso você tenha chegado aqui de paraquedas, nós somos o Pod Débora. E se você estiver interessado em ver outros episódios que já fizemos, tem uma multidão deles no canal. Só acessar o Ministério Débora William, que está tudo lá. Exatamente. Gente, Um beijo. beijo. Tchau, tchau.